pessoal do nono ano, os alunos aí do nono ano. Estamos começando mais uma aula, dando continuidade aí ao assunto sobre a comunidade dos estados independentes, tá? Então eu quero pedir a vocês para abrir o livro na página 92 e deixar o caderno aí para vocês fazerem algumas anotações do que eu considero mais importante, né? Lembrando também de pegar um lápis para grifar o livro de vocês, naqueles pontos em que eu for chamar mais atenção, tá? Bom, antes disso, eu vou colocar... Deixa eu compartilhar a janela aqui do... Vocês estão visualizando aí a página do AVA dessa semana, tá? Semana 19, então, aula hoje do dia 9 de junho. Eu pedi a vocês para fazer o capítulo a leitura do capítulo 5, né, na página 92. Eu postei 2 textos extras sobre economia russa, tá? Esses 2 textos aí, como não dá tempo da gente falar tudo, então eu postei para ficar como uma coisa extra para vocês. Deixei uma pesquisa sobre o Mar de Aral, que daqui a pouco eu vou falar, e pedi a vocês para assistirem uma aula sobre a Ucrânia, que é um dos conflitos que o livro cita, tá? Tá na página 98. E hoje eu vou falar também sobre o conflito da Chechênia, tá? E deixei aqui o link pra gente iniciar a aula hoje sobre, pra gente tirar dúvida, né? Sobre as 2 APs que eu deixei, né? Que eu deixei também um outro link aqui de um trabalho, tá? Que eu vou falar daqui a pouco, tá, pessoal? Então, é isso. Bom, então vamos lá. Pegando o livro de vocês aí, capítulo 5, tá? Vamos começar na página 93, onde está lá a regionalização da SEI. Gente, essa página, eu considero ela importante, tá? Eu coloquei aqui puxei alguns links aqui que eu gostaria que vocês colocassem no livro de vocês também. Acompanhem comigo aí a leitura dessa página, por favor. Para regionalizar, ou seja, agrupar territórios por regiões, é necessário encontrar características comuns. No caso da SEI, que ocupa uma enorme porção territorial, uma primeira divisão poderia ser feita entre a parte europeia e a asiática. Do lado europeu da SEI, a oeste dos Montes Urais, do rio Ural e do Mar Cáspio, estão Belarus, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão e uma parte menor da Rússia. Então, a gente consegue visualizar isso no mapa da página 92, tá? A gente já sabe, né, que a Geórgia não faz parte da SEI mais, né? Do lado asiático, encontram-se a maior parte da Rússia, além de Turcomenistão, Quirguistão e Uzbequistão, Tajiquistão e Cazaquistão. Mas essa divisão não é ideal, porque divide em 2 o território da Rússia. Aliás, esse país, em razão do tamanho de seu território e do fato de ser o mais populoso e o mais forte economicamente e militarmente, merece um estudo à parte, que eu já fiz com vocês, né, na primeira aula. A Rússia sozinha pode ser considerada uma região do espaço pós-soviético. Outra possível regionalização, e é aí que vem a parte mais importante, seria por traços socioeconômicos. Nesse caso, o agrupamento não consideraria um espaço contínuo, e sim descontínuo, separando, por exemplo, o Tajiquistão, que apresenta os piores indicadores socioeconômicos. Então, vamos já marcar isso daí no livro. Então, lá na página 93, segundo parágrafo, vão lá. Tajiquistão, que apresenta os piores indicadores socioeconômicos. Puxa uma setinha e coloca lá IPC, né? Importante para cachorro, para vocês saberem que isso daí tem grande chance de cair na E como uma questão, né, de VOF. Então, ó, já estou dando a dica. Do Cazaquistão, com indicadores bastante superiores. A Rússia também merecia um estudo à parte, pelo fato de ser a maior economia da SEI, apresentando a maior renda per capita e o maior IDH desse conjunto de países. E isso daí vocês também vão grifar, mas não é novidade, a gente já falou sobre isso na primeira aula, né? A Rússia é o maior país,
é o que apresenta os maiores dados econômicos e socioeconômicos entre os países da CEI, tá bom? Então, marquem aí também uma outra questão de prova, tá? Continuando, Belarus e Cazaquistão viriam em segundo lugar e o último seria Tajiquistão, o país mais pobre do grupo. Beleza? Vocês já marcaram isso daí. No entanto, não teria sentido separar esse país dos seus vizinhos da Ásia Central, Turcomequistão, Uzbequistão, Cazaquistão e Quirguistão, pois eles possuem muito mais semelhança do que diferença. Tem a mesma religião predominante, que é a religião islâmica, e falam idiomas semelhantes, de origem turco, tá? Então, pessoal, o que é importante desse finalzinho aí? O que ele fala? Que não é interessante a gente separar aqueles países que possuem culturas mais próximas, tá? E no caso aqui, cultura e língua. Então, a gente vai ver aí que essa questão da religião islâmica, ela vai até trazer alguns dos conflitos, né? Como é o caso da Chechênia, para a região aí da CEI, tá? Então, eu marquei aqui esses 2 pontos, né? Espero que vocês tenham marcados aí também. Então, eu vou pular agora para outra página. Vamos lá para a página 94, tá? A Federação Russa. Eu estou imaginando que todos vocês já leram isso aqui, né? Porque era o dever de casa. Então, para quem não leu, depois vai ter que ler, tá? Então, vamos lá. Sobre a Federação da Rússia, na verdade, eu vou falar aqui sobre um resumo, porque eu já falei sobre isso daqui. Mas peguem aí o lápis para a gente continuar marcando. Ocupando uma área de 17 milhões, né, não interessa aí, a Federação Russa ou a Rússia é o maior país do mundo em território e o 9º mais populoso do planeta. Então, isso daí vocês vão grifar, tá? É o maior país do mundo, todo mundo já sabe disso, e o 9º mais populoso do planeta. Também já havia falado sobre isso na última aula, tá? Lembrando, né, que a gente escuta o nome oficial da Rússia é Federação Russa, com uma população de aproximadamente 144 milhões de habitantes em 2017. Como eu falei com vocês, esses números aqui podem mudar um pouco de acordo com a fonte. Apesar disso, a densidade demográfica média é baixíssima, aproximadamente 8,4 habitantes por quilômetro quadrado. Isso aqui eu também já falei com vocês que é muito importante, então grifem aí, né? A gente tem o 9º mais populoso do planeta, mas em compensação, em relação à densidade demográfica, é muito baixa. Isso aqui em virtude principalmente dos aspectos físicos, da maior parte da Rússia ser formada aí pela Sibéria, tá? As condições socioeconômicas do país são medianas, tá? Então é por isso que a Rússia não é considerada um país desenvolvido. Ela faz parte aí do grupo dos países chamado BRICS, né? Os países que estão em desenvolvimento. Em 2017, a renda per capita foi $10.800, equiparada do Brasil de $10.400 nesse mesmo ano, é inferior à do Chile, de 13.660. A expectativa de vida de 70,3 anos, menor do que a do Brasil, de 74,7, e a taxa de mortalidade infantil de 6,9% aí. A do Brasil foi de 12, na verdade aqui por 1.000, né? Segundo dados de 2016, aqui é por 1.000. A Rússia herdou alguns dos problemas da antiga União Soviética. Trata-se de um estado multinacional, então eu já falei com vocês sobre isso daqui, a questão das várias nacionalidades, né? Da questão dos laços de sangue, que é diferente do nosso caso aqui, que para eles é muito importante. Então, a questão da família, né, do laço de sangue é o que vai denominar para aquela pessoa a questão da nacionalidade dela, se ela vai ser russa, se ela vai ser ucraniana, tá? Atualmente, existem na Rússia mais de 30 repúblicas e regiões relativamente autônomas, nas quais habitam minorias nacionais que desejam reforçar suas próprias identidades. Aí a gente consegue observar nesse mapa abaixo, tá? A gente tem aí marcado como esse asterisco vermelho aí as regiões de contestação de fronteira, tá? E em circuladinho aí zonas de conflitos intensos, né? Que a gente tem o principal aí, que é o conflito da Chechênia, que eu vou comentar daqui a pouco. A situação mais grave é da República da Chechênia, né? Cujo movimento separatista já causou uma série de conflitos militares. Vou falar sobre isso daqui a pouco.
A forte presença de russos em países vizinhos também constitui um problema, embora maior para os países vizinhos, pois muitas vezes esses países, como é a Ucrânia, né, que ela vai sair, né, da CEI em 2014, foi outro dever de casa também, né, já deixei a aula sobre a Ucrânia ali, daqui a pouco eu vou falar sobre os principais pontos, né, no qual a Ucrânia, ela queria se afastar da CEI, né? Queria se aproximar ali da União Europeia. Então, o que acontece? Esse maior problema de ter muitos russos na Ucrânia não era nem da Rússia, e sim da Ucrânia. Porque você ter em seu país uma população que não se considera ucraniana acaba atrapalhando o governo e o restante da população. Pretende se afastar da Rússia e estreitar laços com a União Europeia, a China ou a Turquia. E o governo russo sempre usa o pretexto da defesa das minorias russas nesses países para tentar evitar o afastamento. Então, sobre isso daqui, o que eu vou fazer? Eu já vou dar uma pausa aqui, vou colocar a apresentação do slide Deixa eu só... Da Ucrânia, deixa eu só achar aqui. Espera aí, só um minutinho. Aqui, compartilhar. Bom, então vocês estão visualizando aí o slide da Ucrânia que eu já deixei para vocês estudarem. E eu vou aproveitar essa deixa aqui do livro para falar as principais considerações. Gente, esse slide ele é muito importante, tá? Então eu peço que vocês estudem isso aqui, com certeza vai estar na prova de vocês, porque foi um conflito iniciado em 2014 que teve um envolvimento político de outras nações, né, como é o caso dos países da União Europeia, dos Estados Unidos, que teve um destaque grande na mídia. Então eu achei importante trazer para vocês. E além disso, esse conflito não acabou, tá? Por conta disso, eu vou comentar sobre ele. Espera aí que tem aluno entrando. Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar a tela de compartilhamento aí? Não? Não, professor. Tá bom, então peraí. Não. Tá, já entendi. Peraí que eu vou tentar de novo aqui. E agora, tá aparecendo? Agora tá. Tá aparecendo? Então tá. Beleza. Então vamos lá, gente. Sobre a Ucrânia. Desliga, por favor, o microfone para eu continuar aqui. Lopes, desliga o microfone. Pessoal, eu só vou continuar quando vocês pararem, tá? Obrigada. Então vamos lá. Algumas características aqui importantes que eu deixei para vocês, né? Eu vou pincelar aqui o que é mais, o que eu acho que pode aí fazer falta para a compreensão da crise da Crimeia. Bom, esse segundo tópico aqui, que eu já havia falado com vocês, que ele é muito importante, porque ele vai falar que a Crimeia ela é uma república autônoma, né? E a cidade de Sebastopol, né, onde vai abrigar a cidade de Sebastopol, que vai abrigar aí uma frota do Mar Negro, né? Isso aqui também é outro detalhe muito importante, porque essa cidade ela vai ter essa importância estratégica, tá, para a Rússia, tá? Além de ser uma cidade onde a maior parte da população se considera russa, tá? Outra informação importante. O tópico 4, né, onde está falando sobre a questão da população, tá? A gente tem aí onde mostra, né, que tem uma grande parte da população que não se considera ucraniana, tá? A religião dominante é o cristianismo, então a gente tem esse mapa aqui. Uma outra coisa importante é essa área onde está marcado com o nome de Donetsk, que como está falando nesse slide aqui, é uma região muito importante por produção aí de ferro e carvão mineral, que a gente sabe que é extremamente importante para a indústria. Esse slide aqui ele é muito importante, porque ele mostra essa divisão da população, tá? A Crimeia ela foi cedida para a Rússia durante a União Soviética, em 1954. Naquela época a gente tem que lembrar que tudo era, vamos dizer, questão de amizade, tá? Então o presidente ele cedeu essa região para a Ucrânia, que até faz mais sentido por questão
de território, né, de proximidade, mas como essa população, por laços de sangue, sempre se considerou russa, a gente tem a maior parte da população leste, né, nos dois pontinhos aqui, se a gente olhar o mapa à direita, a gente tem a Crimeia, né, e mais a parte leste aqui, onde a maior parte se considera russa. Então, por que isso é importante? Porque qualquer manifestação que tivesse aí a favor, né, contra a Rússia, essa parte da população não iria ir contra a Rússia, porque eles se consideram russos, tá? Então é aí que vai começar a ideia do conflito, né, da Ucrânia e da Rússia, que vai envolver justamente a Crimeia, tá? Então esse impasse, esse conflito começou em 2014, tá? E vai envolver aí, como eu já disse, os Estados Unidos e a União Europeia por impor algumas sanções econômicas à Rússia, tá? Então o que vai acontecer, né? Bom, a gente já sabe dessa divisão étnica que existe na Ucrânia, tá? Então, em sua região ocidental, a maioria dos habitantes fala ucraniano e possui, em geral, uma tendência em assumir a linha política que conduziria o país a uma aproximação com a União Europeia. Então, a gente tem aqui, nesse mapa, mais uma vez, mostrando que essa parte em laranja aí, onde a maior parte da população se considera ucraniana, qual que é a tendência? Na verdade, desde o fim da União Soviética, nenhum desses países queriam continuar com esses laços com a Rússia, mas eles não tiveram muita escolha, tá? A maior parte não teve muita escolha. Eles acabaram ficando porque eles dependiam economicamente da Rússia. Mas com o passar dos anos, principalmente após a década de 90, que a gente tem uma recuperação econômica, o que vai acontecer? A Ucrânia ela começa a ter uma tentativa, né, de colocar a população ucraniana, né, de colocar governos em que se alinhem mais com a União Europeia, para numa tentativa de se afastar da CEI, tá? Então, o que vai acontecer? Essa população, tá, dessa parte laranja, ela vai eleger, né, uma determinada pessoa, né, com essa ideia, tá? Com a tentativa de sair da CEI e se unir à União Europeia, tá? Então, eu deixei aqui para vocês esse áudio, também para vocês ouvirem, eu não vou passar esse áudio agora, mas esse áudio ele comenta justamente essa questão da nacionalidade, tá? Espero que vocês tenham ouvido. Então tá até aqui, né, na verdade, mas eu não vou colocar ele não. Então, a gente vai ter vários grupos que vão disputar o poder na Ucrânia, um vai ser eleito, tá? Mas vai começar uma certa instabilidade no país. Por quê? Quem vai ser eleito vai ser o chamado Viktor Yanukovych. Ele vai ser eleito como presidente, mas na tentativa aí de sair fora da CEI, tá? Mas o que vai acontecer? Na verdade, o que não vai acontecer? O Viktor Yanukovych, ele vai destruir, né, o sonho, vamos dizer assim, da população ucraniana, quando ele vai refugar, ele vai deixar de assinar esse acordo que estava previamente assinado com a União Europeia, tá? Então, eles vinham fazendo acordos, né? E esse acordo, ele não era um acordo de transição de população, mas era um acordo econômico, tá? Então, era muito importante para essa população fazer parte, né, da União Europeia. Eles consideravam mais importante, tá? Mas o que vai acontecer, né, gente? A Rússia, né, o Vladimir Putin, ele vai ficar sabendo desse acordo e ele vai fazer o seguinte. Eu já havia falado com vocês que tem uma coisa muito importante na Rússia, né, que é a produção de petróleo e gás. E o gás, mais especificamente, o Vladimir Putin usa isso muito como chantagem, né? Ele vai falar o seguinte: olha, se você aceitar esse acordo, Yanukovych, beleza, você pode aceitar, mas eu vou cortar o gás que eu passo para vocês. Problema de vocês, aí vocês vão se virar. E a gente tem que lembrar que a Ucrânia depende desse gás. E lá naquela região, uma região muito fria, né? O que aconteceu? Eles pensaram, como é que a gente vai fazer com essa questão da temperatura, né? E além disso, a Rússia, bem espertinha, né, vai oferecer aí 15 bilhões de dólares para que o Yanukovych não aceite o acordo. E ele vai ficar com medo, né? Ele vai acabar aceitando. É aquela ideia, né? É melhor ficar com o lado certo do que ficar com o lado duvidoso. Aí o que vai acontecer, né? A população vai ficar totalmente, não vai ficar nem um pouco satisfeita e vai sair na rua pedindo a deposição do presidente, tá? Então vai surgir aí grupos, tá? Que vão querer assumir a presidência. E depois de uma série de mobilizações, o que vai acontecer? A gente vai ter a derrubada e o exílio de Viktor Yanukovych. Então, eles vão conseguir fazer isso.
Aí uma série de imagens, né? Aí a Rússia não vai ficar nem um pouco satisfeita, né? O Vladimir Putin, ele vai reagir, mas ele tem o lugar certo ali para invadir, que não é qualquer lugar. É justamente a região da Crimeia, que, como eu já falei com vocês, é uma região estratégica. Gente, essa palavra estratégica tem que ficar anotada, grifada 1000 vezes quando a gente fala de Crimeia, tá? Por quê? Essa região do Mar Negro, a gente tem que pensar que essa região é uma região de mar quente, tá? A Rússia, por mais que ela seja rodeada por mar, vocês podem olhar aí na página 94 o mapa, a gente tem o mar, só que esse mar, a maior parte dele está congelada, né? A maior parte do ano, tá? Então, o mar ficando com a maior parte do ano congelado, não facilita a vida para escoamento de produção, né, e recebimento de material para a Rússia, tá? Então, isso é um dos fatores. E o outro, como eu já comentei, é aquela questão da base, né, base militar lá em Sebastopol, tá? Pessoal, por favor, desliga o microfone. Então, a gente vai ter aqui essa região estratégica da Crimeia. E o que vai acontecer, né? Como a gente já sabe, a maior parte dessa população se considera russo, né? Então, o Vladimir Putin não é bobo nem nada. O que ele vai fazer? Ele vai falar que ele vai invadir a região da Crimeia, porque a maior parte da população ali é minha, né? São russos. Então, eu preciso defender a Rússia, esse povo russo que está ali e está sofrendo porque a população ucraniana quer distanciamento aqui da Rússia, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai invadir, né, essa região, né, da Crimeia. Eu tô até pulando aqui, né? Isso aqui eu já falei, eu vou pular aqui. Ele vai invadir a região da Crimeia. Professora. Oi. Oi. Pode falar. Coloquei no chat aí a dúvida. Quais eram os princípios do Putin, é isso? Ô, gente, olha só. Espera só um pouquinho, porque eu não tô conseguindo ver o chat agora. Deixa eu terminar a explicação, daqui a pouco eu volto aqui e explico as dúvidas de vocês, tá? Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não. Então, só continuando aqui, a primeira ação do Vladimir Putin, então, vai ser militarizar a Crimeia, ele vai invadir a Crimeia, tá? E vai falar como principal motivo essa questão da populacional, mas a gente sabe que não é uma questão estratégica, tá? Que a gente vai colocar aí como um dos pontos principais essa base de Sebastopol e a outra a questão da saída, do escoamento de produção aí do Mar Negro, tá? São essas duas mais importantes. Essa decisão vai gerar aí um agravo nas relações diplomáticas, porque não é correto, né, desde o fim da Segunda Guerra, você invadir um território à força, tá? Então, tanto a União Europeia quanto a Rússia vão impor algumas sanções diplomáticas, tá? Mas isso não vai adiantar nada, o Kremlin, que é a sede do governo russo, vai continuar, né, ignorando os Estados Unidos e a União Europeia. Eles vão fraudar, né, vão falar o seguinte, vão fazer um referendo, se a maior parte da população aqui votar a favor, beleza, tá tudo certo, mas a gente sabe que, na verdade, não foi fácil assim, isso aí foi um referendo que teve uma certa enganação, até pelo número, que foi muito elevado, tá? Mas, enfim. Então, a partir daí, a Rússia considera que a Crimeia agora faz parte do território russo, tá? Então, para a Rússia, esse território agora voltou a fazer parte deles, tá? Agora novamente ali um território russo, tá? Na época, houve medo, né, de haver alguma outra guerra, lembrando aí que poderia ser alguma guerra um pouco tensa, né, do sentido que a Rússia e a Ucrânia têm armamentos nucleares, no caso aí a União Europeia ia acabar intervindo, né, mas a gente sabe também que depois da Segunda Guerra Mundial, que a Europa menos quer, né, depois de ter passado por duas guerras, é passar por outra guerra, né. E eu deixei algumas charges aqui com vocês, para vocês também, que eu já expliquei no vídeo, eu não vou falar de novo. Aqui essa reportagem fala sobre esse referendo fraudulento, tá? Aí, só para relembrar, né, que a Rússia ela vai violar esse direito internacional, né? O Putin ele vai anexar a Crimeia no dia 18 de março de 2014.
A captura da Crimeia por parte da Rússia representou a primeira anexação forçada do território de um país europeu e a primeira alteração de uma fronteira europeia através da força desde 1945. Então isso aqui é muito importante, tá? Por isso até que a União Europeia e os Estados Unidos vão ficar em cima deles, tá? Atualmente esse conflito ainda continua, tá? Então ainda continua as sanções, tá? Eu deixei para vocês aqui os links para ler, para leitura, né? A leitura obrigatória dessa reportagem que vai passar aí alguns pontos importantes, tá? E é isso, gente. Não vou comentar mais porque eu já fiz um vídeo sobre essa aula. Eu vou voltar aqui no chat e agora sim eu posso responder as perguntas. O Benjamin perguntou qual foi o motivo dele. Benjamin, como assim? Qual foi o motivo do Vladimir Putin de invadir a Crimeia? Benjamin, você tá aí? Bom, eu não entendi a pergunta dele. Ele colocou qual foi o motivo dele, eu já expliquei. De qualquer forma, quem quiser aí é só depois assistir a aula inteira que eu estou explicando isso lá. Essa pergunta que eu também não entendi, quais eram os princípios do Putin? Na verdade, ele não tem princípio moral nenhum, né? Bom, continuando aqui, gente, vou voltar para o livro, deixa eu parar a apresentação. Voltando para o livro agora. A página 95, vocês podem marcar aí bem grande, né? IPC, Economia Russa. Já lembrando que tem 2 textos sobre isso no AVA, tá? Então, eu vou ler essa parte aqui com vocês, só que os textos extras estão lá para ajudá-los, ok? Então, vamos pegar um lápis aí. Boa parte dos problemas da economia russa decorreu e ainda decorrem das dificuldades de reconverter o poderoso setor militar em indústrias que desenvolvam alta tecnologia no setor civil da economia, além da ausência de uma mentalidade de economia de mercado, já que durante quase todo o século XX o país conviveu com uma economia centralizada e dirigida pelo Estado, de maneira que não havia liberdade para investimentos particulares. Então, a gente já viu, né, que praticamente durante, vamos colocar aí, 70 anos, né, a gente tem a União Soviética, a gente tem aí um governo socialista, então a gente não tinha essa questão da economia privada, né? Então, quando a Rússia sai, né, da União Soviética, é um desafio, né? Tanto que a gente viu, né, que na década de 90 foi uma década muito complicada, porque eles não sabiam fazer privatização de maneira correta, houve muitos processos de corrupção, tá? E a questão da indústria, você tinha muita indústria de base, tá? E isso é um dos fatores que hoje prejudica a economia da Rússia. Ela é muito dependente de petróleo e de gás, tá? Há também o grave problema de uma economia cujas bases são os recursos naturais. Aí, é o que eu ia falar agora, né? Pode marcar esse parágrafo inteiro aí como muito importante, tá? Cerca de 60% das exportações russas neste século são de petróleo e gás natural, o que significa que é uma economia pouco diversificada e pouco sujeita a oscilações do preço desses produtos primários no mercado internacional. Sabe que tá me vindo aqui uma boa ideia? Isso daqui vai cair na prova, hein? Boa ideia, vou até anotar aqui, ó, cair na prova. Né? E aposto que vocês estão colocando a mesma coisa aí também, né? Então já sabe. Por outro lado, não se pode desconsiderar o fato de que a parte da Europa, incluindo a parte ocidental, é abastecida pelo gás russo proveniente da Ásia Central, que dá ao país uma ferramenta de poder e posição geopolítica privilegiada. O que eu falei com vocês? Isso aqui é a questão da chantagem, né? O Vladimir Putin vai utilizar essa questão da dependência dos outros países para chantagear e obter uma posição geopolítica privilegiada. Há ainda outro fator que afeta o crescimento econômico russo, o encolhimento da população, cujas taxas de mortalidade são superiores às de natalidade. Também já falamos sobre isso.
Se a gente precisa de uma economia, né, que a economia cresça, até hoje, né, a gente precisa de população. Se a população está diminuindo, quem vai trabalhar para o crescimento desse país? Isso aqui não é uma realidade da Rússia, é uma realidade da Europa, mas, né, a gente já viu que no caso da Rússia a gente tem outros probleminhas aí, tá? Devido à questão da guerra, né? Desde 1992, a taxa de crescimento natural no país tem sido negativa, entre 0,1 a menos 0,5 ao ano, e apenas em 2016, depois de vários incentivos oferecidos pelo governo russo, as famílias para terem mais filhos, esse crescimento chegou a 0,2, embora tenha caído para 0,1 em 2017. Ou seja, está baixíssimo. Continuando o processo de privatização das empresas estatais, que em geral eram deficitárias e com baixa modernização, ocorreu de forma rápida e mal conduzida. Podem grifar isso aí também. Muitos burocratas do Partido Comunista... A primeira frase aí do quarto parágrafo. O processo de privatização das empresas estatais, que em geral eram deficitárias e com baixa modernização, ocorreu de forma rápida e mal conduzida. Então, podem grifar isso aí. Na parte anterior, né, eu não falei, mas é óbvio, né, onde está falando o encolhimento da população, cujas taxas de mortalidade são superiores às de natalidade, também é para grifar. Marcos, desliga o seu microfone. Obrigada. Houve também o aumento do desemprego, podem grifar também, gerado pelas demissões em massa após o fechamento ou a privatização das empresas estatais. Bom, beleza. Depois o restante vocês terminam de ler, para quem não leu ainda. Agora a gente vai para a questão da Chechênia. Vocês podem colocar aí também como IPC. É mais um caso de local estratégico, tá? Local estratégico aí para a Rússia. Então, eu vou colocar aqui a transmissão de tela, novamente. Tá aparecendo aí, gente? Conflitos na Chechênia? Sim. Tá, beleza então. Ok. Então, vamos lá, vou comentar um pouquinho para quem não leu, tá? Esse aqui eu fiz bem pequeno, tá? Página 96 do livro. Então, o conflito na Chechênia aí, marquei a localização para vocês. A Chechênia é uma pequena república russa do Cáucaso. Sua história é marcada, por um lado, pela luta contra os russos desde o século XIX. Aí tem um vídeo aqui sobre a Chechênia. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para passar para vocês. Depois vocês assistem. Eu coloquei já lá na pasta. Vou passar esse vídeo agora não. Bom, conflito na Chechênia. A região do Cáucaso e dos Balcãs, ambas localizadas no leste europeu, desde a formação da Europa na Idade Média, sempre se caracterizaram por uma grande frequência de conflitos, tá? Essa região sofreu ocupação de germânicos, eslavos, muçulmanos e cristãos, sendo a época da Primeira Guerra o centro de interesses do Império Austro-Húngaro, do Império Turco-Otomano e do Império Russo. Desde então, a fragmentação desses impérios, a origem da União Soviética, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria e a dissolução da União Soviética transformaram-se radicalmente. Então, a gente já viu que é uma região bomba, né? Igual aquela região ali do Oriente Médio, cheio de problema, ligada à questão de etnia, religião, questão ali de várias pessoas, né? Vários poderes, né? Vários países terem interesse, tá? A situação da Chechênia após a queda do Império Soviético em 1989 foi uma das mais delicadas. Com uma população majoritariamente muçulmana, então esse aqui que é o detalhe mais importante, né? A Chechênia continuou sendo uma província da Rússia. Entretanto, em 1991, tentou tornar-se independente nos 3 anos seguintes. O então presidente russo Boris Yeltsin articulou-se com os militares para traçar ofensivas contra a Chechênia e reincorporá-la aos seus domínios. Então, na década de 90, após o fim da União Soviética, a gente vai ter o início aí da tentativa da Chechênia de sair, né, dos laços da Rússia, tá? E em 1994 a gente vai ter o início desse conflito na Chechênia
Em 96, a Rússia ela vai ser derrotada, tá, pela resistência aí chechena, e ela vai ser liderada por Maskhadov, que além da independência queria implementar um Estado orientado pela lei islâmica. Então esse cara, ele vai ser considerado aí um terrorista, tá? Ele foi um personagem controverso, eleito presidente da Chechênia em 97, após uma campanha reconhecida internacionalmente como legítima. Ele foi posteriormente vilificado pela Rússia como sanguinário e líder terrorista, tá? Ele ficou foragido durante muitos anos. A Rússia ela ofereceu recompensa para a cabeça dele, né, para quem achasse ele. Então tá aí essa reportagem falando sobre isso. E depois ele vai morrer, né? Então a gente vai ter uma série de comemorações aí na Rússia pela morte dele, tá? Em 1999, o primeiro-ministro russo, que na época, né, o Vladimir Putin, que depois vai ser o presidente até hoje, decidiu articular uma ofensiva ainda maior contra os chechenos. Ele não vai aceitar essa derrota, né? Ele vai enviar um contingente de 100 mil soldados àquela região, além de armamento pesado. Desde então, o conflito na Chechênia assumiu proporções enormes, com milhares de mortos e cidades arruinadas. Ao mesmo tempo, vários militantes separatistas chechenos valiam-se de táticas terroristas contra a Rússia, como sequestros e atentados à bomba. Então a gente tem aí uma região completamente complicada até hoje, né? Onde a Rússia diversas vezes passa por problemas com esses separatistas, tá? E a gente está falando também de um governo que não mede também forças para atacar, tá? Se tiver que matar, eles vão matar mesmo, tá? Há vários indícios de que esses e outros acontecimentos semelhantes foram fruto de articulações dos grupos rebeldes com grupos terroristas islâmicos, como a Al-Qaeda, que planejou o ataque do 11 de setembro em 2001 lá nos Estados Unidos. Agora, gente, eu coloquei esse slide aqui como último, mas é o mais importante porque a gente tem dois pontos muito importantes para destacar da Chechênia. Na verdade, três, né? A primeira eu já falei que é a questão dos muçulmanos, tá? A maior parte ali ser muçulmana. A segunda é essa questão da Rússia não aceitar, né, o fim, a independência dessa república, né? E a questão dos oleodutos também são muito importantes. Por quê? No território checheno passa ali importantes oleodutos, tá? Que foram construídos aí na época da União Soviética e que cruzam, né, esse território, tá? E parte significativa ali então do petróleo e do gás passa por essa região. E a gente tem que lembrar que quem recebe esse gás é a Europa, né? A parte europeia, tudo bem? Então isso aqui é muito importante. Então esse slide aqui depois vocês podem colocar no caderno. Então era isso que eu queria falar sobre a Chechênia. Voltando aqui, vou interromper o compartilhamento novamente. Voltando para o livro didático, pessoal, vem a página 97, onde eu destaquei o segundo parágrafo dela, tá? Aqui vai falar sobre a questão da falta de sustentabilidade em relação à produção energética, tá? Então, o segundo parágrafo, ele coloca assim: além disso, há problemas ambientais na Rússia, em que predominam os combustíveis fósseis. O petróleo, o gás e o carvão produzem 90% da energia total do país, além de serem responsáveis por mais da metade do orçamento do governo federal. Então, isso daí vocês podem grifar, colocar como importante, porque a gente vai ter, então, petróleo, gás e carvão como a dependência, né, da Rússia para a produção energética, sendo que o carvão mineral, a questão das termoelétricas poluem muito, tá? Então, vai ser um grande problema aqui em relação à questão da energia sustentável. Continuando. Gente, página 98 eu já falei sobre a Ucrânia. Os outros países eu não vou entrar em detalhes, tá bom? Pedi vocês para dar uma lida. E agora a página 105, que eu deixei aí um trabalho para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui mais uma vez. Professora. Oi. Com licença, tem como a senhora fazer uma revisão geral de tudo no final? De tudo que eu falei hoje? Sim. Tem, mas assim, eu vou deixar gravada a aula aqui, depois você assiste de novo. Ok. Tá bom? Tá aparecendo a tela aí do AVA pra vocês? Então vamos lá, ó.
A P1 eu coloquei aqui pesquisa sobre o Mar de Aral, é para vocês enviarem para mim até o dia 16, tá? Então eu pedi assim, faça um texto sobre o desaparecimento do Mar de Aral, destacando a localização, quando ocorreu, causas e consequências. Então vocês vão ter por base a página 105 do livro, onde está falando sobre o Mar de Aral. Vocês vão escrever um texto destacando esses pontos, vão à mão, vão enviar para mim em formato de PDF ou JPEG, né? Ou seja, PDF ou imagem, até o dia 16 de junho, tá? Até semana que vem, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre esse trabalho? Tem limite de linha? Não, não tem limite de linha. Cada um faz do jeito que achar melhor. Só tem que destacar essas coisas aí. Lembrando que o texto, ele é corrigido assim, né? Quanto mais informações, quanto mais completo, maior o aluno tende a ganhar 10 pontos, tudo bem? Tem que ser à mão? Tem que ser à mão, tá escrito aí. O texto deverá ser feito à mão. Tá. Mais alguma pergunta? O povo está perguntando no chat se pode pegar fragmento na internet. Pode pegar fragmento na internet, não tem problema não. Só quero que vocês montem um texto. Não é. Só lembrando aqui também. Não é para vocês copiarem um texto na íntegra da internet, tá? Porque é só eu jogar lá no Google que eu vou achar. Isso é muito fácil. Não façam isso. Isso é proibido até, né? Então não façam isso. Mais alguma dúvida? Então, continuando, gente, agora vamos para a P2. A P2 eu coloquei aqui, voltando a tela, peraí, só um minutinho. Aqui a P2. A P2 é para vocês me entregarem até, até o dia 26/6. E é o que? É a resolução dos exercícios da página 106 e 107, tá? 106 e 107. Só que eu marquei os exercícios que eu quero que vocês façam. Eu vou cortar alguns aqui. Então, vocês podem anotar aí, daqui a pouco eu vou deixar anotado aqui também. Mas quem quiser marcar já com lápis, pode marcar aí. Só um minutinho, deixa eu só editar aqui de uma vez. Então, vocês vão fazer para mim os exercícios número 1, número 2, número 8, número 9, número 10, 12, 13, 15, 18 e a página 107, tá? E a página 107. Tudo bem? Então, tá aí os exercícios que são para vocês fazer. Esses exercícios, gente, não precisa fazer à mão, tá? Quem quiser fazer no computador e me mandar, pode mandar. Aí fica a critério de vocês. Pode fazer tanto como em lista ou pode fazer no computador, tá bom? Precisa copiar a pergunta? Não precisa copiar a pergunta. Não precisa copiar a pergunta. É só vocês responderem, coloca lá na ordem. Lembrando, né, de colocar o nome de vocês, a turma de vocês, tá? E fazer a resolução dos exercícios. Gente, vocês estão com duas APs aí molezinhas, tá? 2 trabalhos aí valendo 10 pontos cada um. Eu mandei também vou colocar aqui pra vocês, eu fiz um planejamento das aulas que eu coloquei lá no AVA. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como que eu tô pretendendo aí. Deixa eu parar essa apresentação, colocar... peraí, só um minutinho. Tá aparecendo uma página do PDF aí? Bom, então, eu coloquei essa... Oi? Tá no arquivo ainda. Tá no arquivo? Então, peraí. Tá. Engraçado porque aqui não tá abrindo. Que estranho.
Espera aí, pessoal. Ver se eu consigo. Não tá aparecendo. Ah, apareceu aqui. Bom, programação aí do nono ano. Então, a gente está na semana 19, aqui, Comunidade de Estados Independentes, a aula 2, que a gente falou sobre os conflitos. Na aula da semana que vem, vocês vão entregar a primeira AP para mim, o trabalho sobre o Mar de Aral, tá? E a gente vai começar Japão. Então, a gente vai ter aí Japão, depois segunda aula de Japão, onde vocês vão me entregar a segunda AP, que é essa resolução de exercícios. Aí, depois a gente vai ter uma semana de recesso, depois a gente encerra Japão, e aí a gente vai fazer a nossa terceira AP, tá? Sobre Japão, dia 13 de julho. Então, dia 13 de julho vai ter uma prova, vai ser uma prova no AVA, no valor de 10 pontos. Depois a gente começa China e termina aqui com a aplicação da AE. Esse aqui, gente, é o cenário 4 do calendário de vocês, tá? Onde está previsto aí as aulas dessa maneira, tá? Pode ser que muda, então é um calendário que pode ser que haja alguma mudança, por isso que eu coloquei podem haver modificações. A tentativa é seguir esse cronograma, tá? Então, para quem quiser já anotar aí, a gente vai ter a terceira AP, então, dia 13 de julho. Tudo bem? Pessoal, eu vou pedir a vocês também para não esquecerem as datas, tá? Por favor, tentem entregar os trabalhos nessas datas, porque tanto eu quanto como comandante Zapico, a gente dá aula em 2 anos, então pra gente é mais complicado, porque a gente tem que corrigir tanto as coisas do nono ano, como as coisas do primeiro e segundo ano, tá? Bom, então é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa ainda, gente? Deu pra tirar as dúvidas? No chat se... Acabei de ver. Já quer entregar atrasado? Caso na... O quê, professor? Caso não... Ô, Gilson, olha só. Eu vou aceitar. Só que eu gostaria que vocês cumprissem o prazo. Por que você já tá falando que vai entregar atrasado? Não entendi. Bom, enfim, gente. Não, tudo bem, Gilson. Se acontecer alguma coisa, é claro que eu vou aceitar, né? É óbvio. Ai, meu Deus, alunos, vocês são muito engraçados. Ai, meu Deus. Gente, agora sobre o assunto. Alguém tem alguma dúvida sobre o assunto que eu falei hoje, sobre a Ucrânia? Quer perguntar alguma coisa? Vamos voltar aqui ao conteúdo. Ô, professora, qual que era o outro local estratégico depois da Chechênia? Que a senhora falou antes, na verdade. Eu falei da Ucrânia e falei da Chechênia. Ucrânia e Chechênia. Então tá, obrigada. De nada. Aí no livro, ó, página 96 é Chechênia e página 98 é a Ucrânia. Só que no livro tá muito resumido. Mais alguma dúvida? Não? Então eu vou encerrar a aula. Pode? Bom, gente, de qualquer forma, tem lá no AVA, né, o fórum, as perguntinhas lá para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar lá. Por favor, façam as atividades, tá? Eu não quero ficar fazendo igual o trimestre passado, que eu tenho que ficar entrando em contato um por um dos alunos que não entregam as atividades. Eu tenho que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para fazer as atividades. Lembrando que isso é interesse de vocês, tá bom, queridos? Então, um abraço, bom resto de semana. Professora, quem não mandar no dia. Fé em Deus, mas... Eu também acho. Repete todo mundo de antes, Não é professor. verdade, gente. Gente, seria muito bom se eu pudesse fazer uma coisa assim, né? Colocasse um 0 pro aluno que não fez, né? Dá um golpe Mas eu não posso fazer isso. Gente, para de fazer Todo mundo ou a prova todo mundo? Para de fazer isso com o chat, gente. Meu Deus, tem hora que eu tô achando que eu tô lidando com aluno de 6º ano. Eu acho que eu estudo no
quarto Eu ano nem acho tá que é sabendo, todo mundo do professora. sexto Ai, ai. ano, Ó, conhecimento é o mesmo. beijo pra vocês. Beijo, Tchau. vocês. Tchauzinho. Tchau, professora. Tchau, comandante Bom dia. Tapico. Tchau. Professora.